Bom, hoje é a viabilidade econômica da profissão. Genial! Era disso que nós estávamos precisando. Porque se aqui é uma escola de formação profissional, a primeira coisa que nós precisamos é saber quão viável é a proposta. Uma das preocupações que os pais têm é, naturalmente, o futuro dos filhos. Tem muita gente aqui que tem mais de 30 anos, tem muita gente aqui que está trocando as profissões de engenheiro, de médico, de advogado e passando para yoga. Mas também tem muita gente jovem, que está começando a vida agora. E é preciso que a gente saiba se isso que nós estamos fazendo, esse passo que nós estamos dando, se isso vai ser uma coisa boa em termos de futuro, ou se nós, eventualmente, vamos trocar uma profissão boa por uma profissão não tão boa. Em termos de presente, se já temos uma profissão, e em termos de futuro, se estamos nos preparando para o mercado de trabalho. A primeira coisa que eu acho que é a mais importante, e é mais importante até mesmo do que mercado de trabalho ou viabilidade econômica, eu acho que é fundamental, e isso todo mundo aqui que tenha menos de 30 anos precisa lembrar aos pais, é o seguinte: este é o único lugar em que o seu filho não vai travar contato com drogas. E é mesmo. Todo mundo sabe que eu estou falando a verdade. Não tem nenhum lugar a salvo na face da terra. Não tem nenhuma escola, nenhum clube, nenhuma empresa, não tem lugar nenhum, nenhuma gangue, nenhuma turma em que não role algum tipo ou alguns tipos de drogas. O único lugar em que realmente nós não usamos drogas por ideologia, porque nós aqui fazemos um trabalho pela saúde e queremos ter o nosso organismo absurdamente clean para poder fazer o trabalho de Kundalini. Então, o único lugar onde realmente não vai rolar drogas é aqui dentro. Esse é o primeiro fator que a gente tem que informar, que a gente tem que transmitir aos responsáveis, aos nossos pais, porque eu acho que isso é o principal. Não adianta nada você dizer: vou entrar no mercado de trabalho tradicional, que papai quer, a mamãe quer, mas no meio do caminho eu vou ter que fazer pelo menos uma internação para desintoxicação, uma passagenzinha pela delegacia, talvez uma briguinha de rua, talvez eu assassine alguém, talvez eu fique preso por muito tempo. Isso se eu não tiver uma overdose. Então a primeira coisa é isso. Agora sim, agora podemos falar de viabilidade econômica. Será que esse raio dessa profissão dá para viver? Antigamente não dava. Antigamente não dava. Eu estou aqui de teimoso. E nos primeiros 20 anos foram 20 anos de penúria, porque ninguém sabia sequer o que era yoga. O yoga tinha vindo da China ou do Japão, se era uma dança ou se era uma luta. Essas eram as únicas alternativas que me davam para explicar o que era yoga. Mas nestes últimos anos, nestes últimos 10 anos, a nossa profissão ganhou uma térmica ascendente e não para nunca mais. A sensação que nos dá nitidamente é a de que não se trata de um fenômeno sazonal, não se trata de um modismo. Nós estamos, neste momento, entrando numa tendência que promete ficar por muito e muito tempo. Outro dia eu estava escutando uma entrevista, estava assistindo a uma entrevista de um administrador aqui de São Paulo a respeito do futuro da garotada. E a entrevistadora perguntou a ele: e qual é a melhor profissão para a juventude hoje, para começar a estudar, para quando eles estiverem formados, terem uma boa expectativa de dignidade, de uma vida com conforto? E o administrador disse uma coisa excelente. Ele disse: olha, do jeito como o mundo está evoluindo, quem começar a estudar hoje, quando terminar, o panorama já está completamente diferente. Todo mundo que está entrando hoje em alguma coisa que supõe seja uma profissão promissora, quando receber o seu diploma já não é mais. O mundo já mudou 2 vezes. E aí ele acrescentou mais uma coisa: a profissão boa é aquela que você gosta de exercer. Porque se você gosta do que faz, você faz bem feito. E se faz bem feito, você ganha fama, ganha dinheiro, todo mundo te requisita, nunca vai te faltar contrato ou colocação. E eu achei isso de uma lucidez extraordinária. Se eu votasse, teria votado nele. E
nós vamos trabalhar em cima, primeiro, desse conceito. Há muitos anos, nós trabalhávamos com yoga por amor à arte, mas ninguém ganhava nada. Foi bom, porque com essa brincadeira houve um processo seletivo extremamente apertado e só ficaram no mercado os melhores, porque os outros, os que não eram lá muito bons, mas muito bons mesmo, saíram, não conseguiram se manter. Resolveram ser caixa do Bradesco. Agora, os outros ficaram e deram esse show de bola que vocês estão vendo aí. Semana passada, estive lá em Curitiba, já temos 2 escolas novas, vamos ter mais 2. Então você vê que o crescimento continua intensíssimo. Ainda este mês vou para Belo Horizonte inaugurar mais 2 escolas. Hoje o Sérgio Santos me telefonou e disse que o telefone, a campainha da porta não para. É o tempo todo gente ligando e pedindo informações e querendo comprar livros e não tem vagas e não adianta, né? Não pode inscrever mais ninguém. E é por isso que as escolas estão se multiplicando, porque não cabe mais. A Nina aqui de São Paulo vai abrir uma filial, porque não cabe mais ninguém dentro da escola dela e ela está abrindo mais uma. Então, o que causou isso tudo? A causa disso tudo foi a qualidade do produto com o qual nós trabalhamos. Mas não adianta. Só a qualidade do produto não adianta. É preciso uma série de fatores. Então vamos ver o seguinte. Vamos fazer uma conta. Um dia, a revista, não me lembro se foi Isto É, se foi Exame, uma revista dessa publicou uma pesquisa mostrando que nos últimos 30 anos, em 1964, quando começou a ditadura militar, eles fizeram um cálculo a partir da ditadura militar, 30 anos. Já lá vão alguns tantos, né? Mas eles calcularam estes 30 anos. As empresas que existiam no Brasil, pequenas, médias e grandes, em 1964, 30 anos depois, em 1974, haviam fechado praticamente todas. 99, qualquer coisa por cento dessas empresas que existiam em 64, em 94 haviam fechado suas portas. As que sobreviveram foram as dos 2 extremos. Ou as escolinhas, as empresinhas bem familiares, o armarinho do seu Antônio, que era o seu Antônio que segurava tudo ali até morrer, quando morreu aí quebrou, e o filho dele não conseguiu manter. Mas enquanto ele esteve lá, ou se ele ainda estiver, o armarinho do seu Antônio ainda vai estar lá. Então as extremamente pequenas, extremamente familiares, trabalha o seu Antônio, o filho dele, a mulher dele, ou, no outro extremo, as multinacionais, as grandes empresas de grandes capitais. As do meio foram-se quase todas. E quem mora em São Paulo vê isso todos os dias. Quando você sobe a Rebouças, você pode confirmar que as empresas que estavam lá no ano passado não estão mais. Basta subir a Rebouças olhando para os 2 lados. Mas cadê aquela empresa? Cadê aquela locadora de vídeo? Cadê aquele antiquário? Cadê aquela loja de móveis? Ali na nossa esquina já se mudaram 4 empresas naquela esquina no tempo em que nós estamos aqui. Na casa ao lado acabou de fechar uma. Isso acontece o tempo todo. No entanto, por que eu estou dando esses dados para vocês? Porque nós fazemos parte destes 0, não sei quanto por cento, essas pouquíssimas que existiam em 64, e no ano 2000 estamos aqui dando saúde para todos os lados. Então, a primeira coisa, o primeiro dado importante é este. A nossa empresa tem uma saúde de ferro. Segunda coisa importante é que, normalmente, quando as coisas estão dando tão certo, tão explosivamente certo, as pessoas costumam fazer bobagem. As pessoas se entusiasmam, acham que elas são os melhores, reis na barriga e coisa e tal, e começam a meter os pés pelas mãos. Nós não vamos fazer isso. Vocês não vão fazer isso. Nós vamos seguir com cada vez mais rigidez os princípios de disciplina, hierarquia, as normas todas que tem ali no livro de vocês, na escala evolutiva. Os professores, os diretores vão exigir cada vez mais estrito cumprimento e mais seletividade nas inscrições. Então, com isso, nós vamos preservar a qualidade
qualidade que nos trouxe até aqui e vamos aumentá-la ainda mais. Nós vamos quebrar aquele cânone que diz que quando uma empresa cresce, perde qualidade. A nossa está provando o contrário. Nós estamos crescendo e a nossa qualidade nunca foi tão boa. E contando com vocês, ela será ainda melhor no próximo ano, na próxima década e no próximo milênio. E nós vamos ficar aqui muito tempo. Estou falando próximo, já pensando no outro. Agora, vamos ver o seguinte. Quanto é que um ser humano, uma pessoa, um iniciante, ganha trabalhando com este produto que é o que nós utilizamos aqui, que é o Swastika Yoga? Então, vou contar para vocês a história de um menino completamente desinformado, desorientado, pobre, não tinha capital nenhum, não tinha padrinho nenhum, não tinha um mestre físico para dizer, não faz isso que está errado. E tinha tudo para... ainda era carioca, e tinha tudo para dar errado. Então vou contar a história. Em 1964, foi quando eu abri a empresa, eu estava com 20 anos. 20 anos no Rio de Janeiro, há quase 40 anos. Então, imagine como era o panorama. O local de reuniões, onde a gente podia encontrar os amigos e as amigas, na praia. Tirando a praia, o que resta do Rio? Isso mesmo. Nada. Então a gente ia para a praia. Todo mundo para a praia. De manhã a gente ia para a praia. Depois voltava, tomava banho, almoçava, descansava um pouquinho e acabou o dia. Então como é que a gente ia trabalhar? O trabalho era assim. Olha, os horários viáveis são estes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21. 6 da manhã, será possível? Existe esse horário? Alguém praticaria yoga numa unidade às 6 da manhã? Claro, e é a melhor turma. As duas melhores turmas são 6 e 7. Porque quem acorda às 5 ou antes para ir fazer yoga às 6, ele quer muito, ele gosta muito daquilo. Então, essas são as duas melhores turmas. Mas, lembrem-se, nós estávamos naquele ano fatídico, naquela cidade fatídica e naquela idade fatídica, 20 anos de idade. Então, o que aconteceu? Eu chegava lá para trabalhar às 6 da tarde, trabalhava das 6 às 7, 7 às 8, e depois ia para casa que ninguém é de ferro. E assim eu trabalhei segundas, quartas, não, terças, quartas, quintas e sextas nem sempre. Depois, evidentemente, vinha um fim de semana. Fim de semana todo mundo sabe, é sagrado. Então, fim de semana, a gente ia passear, ia viajar, aquelas coisas. Bom, passar aqui. Então, até às 18 horas, a porta estava fechada. Olha que coisa impressionante. Uma pessoa pagar um aluguel para usar 24 horas por dia e usar 2. Olha, só mesmo naquelas circunstâncias que eu descrevi para vocês, porque
Ainda que você tenha 20 anos de idade, se você tem um supervisor, ele te agarra pelas orelhas e diz, vai trabalhar, guri. Você não vê que você está pagando o aluguel por esse horário inteiro? Como é que você só vai usar 2 horas e fechar as portas? Mas nós não tínhamos isso naquela época. Então, trabalhava das 6 às 7, 7 às 8. Segundas e quartas, terças e quintas. Às vezes, às sextas-feiras, durante alguns períodos, eu nem trabalhava. Em outros períodos, sim. Então, isto teve uma grande desvantagem, mas teve também, não há nada que seja 100% ruim. Então, teve um outro lado da medalha. É que, trabalhando poucas horas por dia no início da profissão, eu concentrei toda a procura das pessoas. Não adiantava dizer, eu quero fazer no horário tal, eu só quero no horário tal. E ficava um aluno aqui, um aluno ali. Teve uma vantagem, fechamos só nestes horários. Então, o que aconteceu? Foi muito fácil colocar 10 alunos em cada horário. Afinal, 10 alunos não são nada. Vocês que estão praticando em turmas superlotadas em todas as unidades, percebem que colocar 10 pessoas é muito fácil. Mesmo naquela época, era muito fácil. Quantos alunos eu tinha? 100, 30, 40, ainda mais. Então, olha, se eram 2 aulas por semana, e eu tenho aqui 20, 40, 60, 80, 100, dividido por 2 aulas, dá 50. Então, havia 50 alunos. Vezes uma mensalidade, que era, naquela época, na década de 60, mais ou menos o que nós estamos cobrando atualmente. Depois houve uma baixa, chegamos ao fundo do poço na década de 80, mas depois veio subindo outra vez. Hoje já estamos no patamar original. A mensalidade hoje é 250. Mas há uma certa quantidade de pessoas que, por idade, por ser estudante, por ser segunda pessoa da mesma família, ou por ter indicado um amigo naquele mesmo mês, tem 50% de desconto. 125. Mas como para a gente fazer conta de cabeça com 125 fica ruim, então vamos colocar 100. Olha, eu estou arredondando para baixo. Quanto é que aquele incompetentezinho preguiçoso ganhava? 50 vezes 100. Agora eu queria que vocês me dissessem em que profissão uma pessoa que trabalha 2 horas por dia pode arrecadar aquilo lá. Hã? Estudei bem. Sem roubar, sem mentir, sem traficar. E note que 50 alunos constitui o nosso patamar mínimo de sanidade psiquiátrica. Quando você tem 50 alunos, se você tem 49, você tem que fazer tratamento. Você tem um problema qualquer. Você não pode ter menos de 50 alunos. Em sã consciência não pode. Se você fizer tudo errado, você vai ter mais de 50. Não pode ter menos. A menos que esteja começando agora, e mesmo assim, esteja começando agora e não esteja cumprindo nada daquilo que está no contrato de supervisão. Não, no contrato de franquia que vocês assinaram. Porque se você abriu agora e está cumprindo aquilo lá, vai ter tantos alunos quantos o Rogério. A Mônica acabou de chegar de Curitiba. O Rogério estava com 4 meses de escola, estava com 120 alunos. E aí, por quê? Como? Ele dizia, a única coisa que eu fiz foi seguir o livro, seguir o book, que é o manual do sistema operacional. Se faz o que a gente diz, são 40 anos de experiência. Se faz o que a gente diz, não tem erro. Não tem como dar errado. Bom, então isto é no patamar mínimo. Mas logo você vai chegar no patamar médio. E logo vai chegar no patamar ótimo. E eu espero que você não chegue ao patamar da explosão.
Aqui, antes disso, você vai abrir outra. Se você tem 100 alunos, então você chegou a este resultado. E se você tem 200, você chegou a este outro resultado. Porém, isto é a arrecadação com mensalidades. E mensalidade representa a menor fonte de renda de uma escola. De que vive um instrutor de yoga? Pensa aí. Olha, a maior parte dos balãozinhos aí me mostraram mensalidades, ora. O instrutor de yoga vive de dar aula. O instrutor de yoga vive da mensalidade dos alunos. Pois não é não. Pode arriscar aí o seu balãozinho. Não é disso que a gente vive. Isso aí é uma coisa que está em desuso, uma coisa antiga, uma coisa que está obsoleta e não é por aí. Quando você começar a trabalhar lá na sua unidade e pensar assim, eu não estou ganhando o que o Berroso falou que era possível, então você vai fazer um mudra, um gesto mágico, que é chamado mudra do sucesso. Se você quiser receber mais, arrecadar mais, dar mais certo, você vai fazer comigo este mudra assim. Faz aí, quem quer ganhar mais? Eu juro, não precisa. Então, o que é isto? Primeira e mais importante fonte de renda. Segunda, terceira, o dedinho mindinho. O dedinho mindinho é isso aqui. São as mensalidades. Isso é desprezível. Se quiser, pode dar aula de graça que não faz diferença. Não altera quase nada na sua arrecadação. A primeira fonte de renda, vamos ver se todo mundo está sabendo, deixa eu perguntar para alguém, deixa eu ver quem é que sabe, quem está com cara de que sabe, qual é a nossa principal fonte de renda? Não. Qual é a nossa principal fonte de renda? Cursos. Nossa profissão é dar cursos. Dar não, é cursos, porque pode ser dar cursos ou organizar cursos para que outros deem. Vamos supor que você não conheça uma determinada matéria. Chama alguém que conheça. Ou então você não conhece nada. Chama os outros professores para dar. Você está no início da profissão, você ainda não tem cabedal, não tem material para isso. Chama os outros professores de outras cidades, de outros estados, de outros países. E o nosso pessoal viaja muito mesmo. Cursos. Ou você vai dar um curso na sua unidade, ou você vai dar um curso na outra unidade, ou você vai chamar alguém para dar um curso na sua unidade. Organização de cursos. Até os professores assistentes ganham dinheiro porque eles ajudam o diretor a organizar e tem sua percentagem. Cursos. Fundamentalmente é isso aqui, é com isso que nós trabalhamos. Pode até esquecer o resto. Pronto, esquece os outros dedos. Nós trabalhamos com isso. Cursos. Mas tá bom, nós temos mais dedos na mão. Então vamos lá, o segundo dedo. Qual é o segundo mesmo então? Não. Formação profissional. Você vê que até o produto está lá para trás. Formação profissional. Hoje, toda a nossa rede é especializada em formação profissional, mas a gente precisa continuar mencionando esse dedinho aqui, porque ainda tem um ou outro que ainda está trabalhando como academia. E eu queria lembrar que academia nós éramos na década de 60, na década de 70, na década de 80, na de 90 já não era mais. Então não se justifica que depois de tantos anos os professores ainda continuem tendo a rotina de academia. Não é academia. Nós estamos aqui para estudar, nós estamos aqui para fazer uma formação, estamos aqui para conquistar um certificado de uma universidade federal, estadual ou católica que constituem o convênio intitulado Universidade de Yoga. Então a formação profissional é extremamente importante, depois a gente pode até conversar sobre isso, colocando gráficos aqui, vocês vão ver. Agora sim, terceiro dedinho são os produtos. É o terceiro, mas você está com a razão, ele devia ser o primeiro. Por quê? Cursos têm um determinado limite, não dá para ir além. Formação profissional também tem um determinado limite, chegando todo para, não tem como ir além daquilo ali. Há um limite de espaço, há um limite de estrutura, há um limite de mercado.
produto não tem limite. Quantos produtos você vai vender? Quantos dólares de produtos você vai vender? 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de dólares? Não tem limite. Depende se você resolveu vender só para os seus parentes, ou se você resolveu fornecer os produtos também para os seus alunos, se você resolveu estimulá-los a ler ou não, se você também distribui pelas lojas de produtos naturais, de produtos esotéricos, black, mas enfim, é ali, né? E nas livrarias e nas boutiques, enfim, em toda parte. E se você vai distribuir só no seu bairro, ou se você vai distribuir também em toda a sua cidade, em todo o seu estado e talvez noutros estados. O Jura se lembra quando o Malê trabalhava em Florianópolis, ele distribuía os produtos em Porto Alegre, no outro estado. Ele trabalhava no estado de Santa Catarina e distribuía produtos no estado do Rio Grande do Sul. Então, existe essa possibilidade e ela é real, ela é palpável. Então, este terceiro dedinho é terceiro, está em terceiro lugar, porque o professor de yoga tem um certo ranço com relação a dinheiro. Mas, se alguém resolve ser empresário, pega esse dedinho e bota aqui na frente. Porque não tem limite. Se você resolve fazer uma representação, uma distribuição, meu Deus, eu já estou até com inveja. Quem me dera poder ter tempo de fazer isso. E finalmente esse dedinho aqui. Agora vamos ver esse dedinho mindinho, como é que ele vai funcionar neste esquema? Ele vai funcionar assim.